Mateus capítulo 13. Amém? E essa parábola aqui é muito interessante, porque é o seguinte: era uma parábola seguida de uma orientação e depois de uma explicação. Então está tudo no mesmo contexto. Se a gente tirar um do outro, a gente vai perder a essência. Por isso a gente vai ter que ler tudo. Amém? Quem está disposto a ler tudo? Quem passar para ler aqui, né? Capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao redor dele. Por esse motivo ele entrou no barco e assentou-se. Todo o povo estava de pé na praia. Jesus ensinou-lhes então às multidões muitas coisas por meio de parábolas como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era muito profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas queimaram, e por não terem raiz secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, e estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, a 30, a 100, a 60 e a 30 por um. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Presta atenção nisso. Jesus está dizendo: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Não apenas escute, mas ouçam. Vamos lá? Versículo 10. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que eles falam por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido. Pois quem tem, mais lhe terá, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Presta atenção. Para o que tem pouquinho, até o que ele tem vai ser tirado. Amém? Continua. E ao que tem, terá ainda mais, né? Versículo 13. Por isso lhe falo por meio de parábolas, porque vendo não enxerga, escutando não ouve, e muito menos compreende. Presta atenção nisso. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Lembra que a gente viu lá em Isaías? Ainda que continuamente, ou seja, sempre estejais ouvindo, jamais entendereis. Então, estão ouvindo, mas não estão entendendo. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca vão perceber. Por quê? Posto que o coração deste povo está petrificado, embotado. De má vontade escutam com seus ouvidos e fecham os olhos, para evitar que enxerguem com os olhos e ouçam com os ouvidos, e a igreja compreendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados. Então presta atenção nisso. É necessário primeiro ouvir, entender e compreender. Ouvir, entender e compreender. Ouvir com os ouvidos, entender com a mente, com o intelecto, e compreender com o coração. E após isso tudo, o que vai acontecer? O que diz aqui, igreja? Vão ser o quê? Vão se converter. Vocês não estão acompanhando? Está errado o texto. Posto que o coração deste povo estava petrificado, má vontade escuta com seus ouvidos, fecha os seus olhos para evitar que enxergue com os olhos, ouça com os ouvidos, compreenda com o coração. Depois de compreender com o coração, o que vai acontecer? Convertam-se e depois sejam por mim curados. Por que a igreja nos dias de hoje está doente? E não doente fisicamente, doente espiritualmente, doente intelectualmente,
doente na alma. Por quê? Falta conversão. E por que não tem conversão? Falta compreensão. Se eu não compreender, eu jamais vou me converter. Jamais. Preciso compreender a palavra. E compreender é muito mais do que entender. Veja que às vezes a gente vem aqui na terça-feira, às vezes não sempre, não é verdade? E a gente fala, o que você entendeu? E tem algumas pessoas que entenderam plenamente a palavra, entendeu tudo, mas não colocou nada em prática. Ou seja, entendeu, mas não compreendeu. Entende o que está sendo falado, mas não compreende. Né? É claro, estou falando aqui, todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Não, estão ouvindo, estão entendendo. Mas entender é apenas parte do processo. Porque entender é onde? Na mente. Aí vocês falam assim, eu conheço fulano de tal que está no mundo das drogas, mas que tem um entendimento violento da palavra. Você fala da palavra, ele já sabe. Você vai pregar para ele, ele conhece o texto. Porque ele tem o quê? Entendimento. Mas não compreensão. Porque a compreensão é aonde? No coração. Amém? Então, olha que interessante o texto está dizendo aqui para nós. Não compreendo, não converto e não sejam por mim curados. Igreja, e aí eu fui aprofundar um pouquinho no que significa, ou na diferença entre compreender e entender, para que a gente possa compreender isso aqui. Amém? Vamos lá? Isso aqui não é nenhuma revelação espiritual, não. Isso aqui é só vocês fazerem dar um Google que vai estar escrito isso. Amém? A principal diferença. Quer ver? Vamos aqui no início. É isso mesmo. A principal diferença de entender é que entender é o seguinte: entender é o processo mais intelectual e racional. Envolve a decodificação, que é o que? Pegar os códigos aqui da palavra, e o reconhecimento de uma informação. Então, eu preciso conhecer a palavra aqui, pego as palavras e eu entendo isso. Racionalmente falando, amém? Intelectualmente falando. Então, qualquer pessoa que consegue ler, que sabe ler, vai ler o texto e vai entender o que está lendo, uma interpretação de texto. Isso é entender. E o que é compreender? Compreender é um processo mais profundo, que abrange a interpretação, a conexão com o sentimento e a aplicação do conhecimento em um contexto mais amplo. Olha que interessante. É eu compreender, entender lá dentro e aplicar. Então, quando a pastora fala assim, corrige seu filho enquanto tem idade, para que ele não se perca, o texto está dizendo lá, ou use a vara. Tudo isso a gente entendeu. Não tem ninguém que não entendeu aqui, porque o texto é muito claro, todo mundo entendeu sim ou não. Mas o compreender é outra coisa. Eu preciso compreender o porquê disso, o porquê que eu preciso fazer o uso da vara, o porquê que eu preciso agir dessa forma. Porque às vezes, conforme ela disse, o mundo nos ensina, você tem que conversar com os seus filhos. Aí você senta e conversa com ele. Está adiantando? Não está. Por quê? Quem projetou o seu filho, quem criou ele, que é Deus, ele não diz para você conversar, ele diz para você disciplinar. E para quem não restar tudo, ele fala disciplina com a vara. Aí alguns intelectuais, não, mas vara está falando disso, não, vara está falando de vara, vara é vara. É simples. Amém? Vara é vara, não tem como vara ser outra coisa. Senão, não, vara é disciplina. Não, é disciplinar com a vara. Faça uso dela. E aí o que a gente faz? A gente não compreende. E por a gente não compreender, a gente pensa assim, ó como a gente entende e não compreende. Eu entendi que eu preciso fazer uso agora, mas eu não compreendi. Aí eu vou falar assim, nossa, eu vou espancar meu filho. Nossa, eu vou maltratar meu filho. Nossa, isso, nossa, aquilo. Ou seja, eu não compreendi o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo para você espancar seu filho, você maltratar ele, nada disso. O texto está dizendo que quem ama a disciplina. É isso que o texto está dizendo. Mas quando eu não compreendo, eu entendo que eu tenho que conversar. Senta aqui, vamos conversar.
conversar, vamos ser amigos. Aonde que a palavra de Deus diz o pai ser amigo do filho? Aonde? Mostra o texto. Aonde a palavra de Deus diz para a mãe ser amiga da filha? Me mostra o texto. Não, o pai tem que ser o quê? Pai. E a mãe tem que ser o quê? Mãe. Pronto. Simplesmente isso. Pai é pai, mãe é mãe. E aí a gente começa a desenvolver. Mas enquanto isso não acontece, enquanto eu não tenho a compreensão, eu só não tenho medo. Então, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, porque eu não compreendi. Vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui. É possível entender alguma coisa e não compreender. É possível, igreja? Sim ou não? Sim, é possível entender algo e não realmente compreender seu significado. Pois a compreensão, olha só que interessante, a compreensão exige uma reflexão, uma empatia e uma análise mais completa. Vou traduzir para a nossa linguagem. Eu estou ouvindo, mas eu não concordo, eu não tenho empatia, eu não quero ouvir o que eu estou ouvindo, e por eu não querer ouvir o que eu estou ouvindo, eu não vou colocar aquilo em prática, eu não vou compreender, porque eu não quero. É como você está explicando uma coisa para a pessoa está olhando, mas ela não quer entender. Não existe isso? A gente não quer, eu não quero ouvir, eu não quero saber, mas por educação eu estou prestando atenção. Basicamente é isso. Então quando está falando, quando toca na ferida, a gente não quer ouvir. E aí por não ter empatia com o que está ouvindo, a gente acaba o quê? Dispensando. É bem fácil, ó. Compreender. Ela disse ficar mais completo, pois exige uma compreensão, exige uma reflexão, uma empatia e uma análise mais completa. Nem isso a gente faz. Quando eu não concordo com algo, eu falo, não entendo, não entendi o que esse pastor falou. Ou então eu entendi, mas não concordo. Mas eu não procuro conhecer, eu não procuro compreender a motivação daquela palavra. Eu não procuro compreender o que Deus está dizendo para mim. Eu apenas não quero, não gosto, rejeito. E aí eu me torno como aquele povo que Isaías disse. Mas presta atenção, Jesus está usando o texto de Isaías para falar com o povo contemporâneo a ele. O Espírito Santo está usando o texto contemporâneo a Jesus aqui na terra para falar conosco hoje. Aleluia! O povo muda? Não. O que muda? Tecnologia. Certamente Jesus não tinha um computador, nem uma estrutura dessa, mas estava falando para as vidas de pessoas. Então, para que a gente feche isso, essa parte para dar sequência no texto, o texto depois vai explicar tudo isso para nós, viu? A palavra entender, ela tem uma natureza racional, lógica e mecânica. Então olha que interessante. E tudo isso é uma pesquisa sobre as palavras, não é nada de da onde ele tirou isso, só pesquisar. Racional, lógico e mecânico. Qual que é a ação de eu entender? O que mostra que eu entendi? Absorver, conhecer a informação e captar a mensagem. Então essa é a ação. Ou seja, quando eu estou pregando, chego na terça, o que você entendeu? Eu entendi que o senhor falou sobre a parábola do semeador. Depois eu entendi que o senhor explicou um pouco sobre compreender, sobre entender. Então tudo isso é parte da racionalidade, da lógica e a parte mecânica. Eu entendi, beleza? Porém, já a parte da compreensão, de compreender, a natureza de compreender. A natureza de compreender é mais profunda, abrangente, que envolve a razão e a emoção. Meu Deus! Estão entendendo? Tem como eu entender e não compreender, mas não tem como eu compreender sem entender. Passou aqui, desceu para cá, beleza? O que está acontecendo? Está bloqueando aqui, porque aqui está que jeito? Embotado, duro, coração de pedra, não desce, não compreende. E qual que é a ação disso, né? Como é que eu sei que eu estou compreendendo? Qual que é a ação de compreender? Interpretar,
contextualizar, aplicar o conhecimento e conectar com o sentimento. Vocês estão entendendo? Eu estou aplicando aquilo que eu aprendi, mas eu compreendi o porquê eu tenho que fazer isso. Eu tenho compreensão que quando eu estou educando meus filhos, eu não estou maltratando. De maneira nenhuma, ao contrário, eu estou livrando eles da morte. Olha que bênção. Mas não, estou maltratando o seu filho. Compreender, graças a Deus, tem muita gente aqui na igreja que está entendendo. Compreendendo está, mas entendendo, graças a Deus, tem muita gente entendendo. Mas compreender são poucos. E a gente precisa fazer o quê? Compreender. Amém? Vamos seguir o texto? Olha que interessante isso aqui. Jesus está dizendo isso aqui, que eu acabei de dizer, na sequência da explicação da parábola. Quando ele perguntou, por que o senhor está ensinando em parábola? Ele deu essa explicação aqui, ou seja, eles estão entendendo, mas não conseguem compreender. Aí Jesus fala assim no versículo 16, mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvides e não ouviram. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Muitos profetas desejaram ouvir o que a gente está ouvindo aqui. Muitos profetas desejaram ver o que a gente está vendo aqui, mas não viram e nem ouviram. Mas o texto é bem claro, diz o que, igreja? Abençoados são os que ouvem. Por que está dando errado? Não está compreendendo. Deus é pura bênção para nós, mas tem que compreender a palavra. Deus veio para nos curar, para nos sarar, para nos libertar. Mas eu preciso compreender, não é assim? Vou exemplificar rapidinho. A pessoa que usa droga, que é viciado em jogo, que é viciado em pornografia, o que ele pensa? Que ele tem liberdade. Aí você fala, o pastor não pode usar droga, não pode ver pornografia, não pode jogar. E eu posso porque eu sou livre. Não é isso que a pessoa entende? Por quê? Porque ela não tem compreensão. Eu que tenho a compreensão disso, o que eu entendo? O que é liberdade? É eu poder fazer e escolher não fazer. A liberdade de escolha. Então eu posso, mas eu não quero. Quem está viciado não quer, mas faz, porque ele não tem o direito de escolha. Então quem que tem liberdade? Vocês estão entendendo? Ah, eu quero andar no mundanismo. O pastor não pode andar no mundanismo. Eu posso, mas eu não quero. É bem diferente, porque eu tenho liberdade de escolha. Agora, quem não consegue se livrar do mundanismo é porque está preso a ele, está amarrado, tem que ser liberto. Não é porque tem liberdade. Você vê que se não compreender, fica difícil. Vocês percebem ou não? Se não compreender, não vai ser convertido. E se não se converter, não vai ser curado. É bem simples. E a conversão, igreja, não é apenas uma simples conversão. A conversão é como se fosse uma metamorfose. A conversão é algo mais radical. De que forma? Bem simples. Vamos usar aqui um animalzinho, uma borboleta. Todo mundo sabe que a borboleta é uma lagarta, quando é 9 meses. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Depois ela evolui e se torna uma borboleta. Alguma vez alguém já viu uma borboleta se tornar uma lagarta? Não existe. Por quê? A borboleta é outro ser. Ela deixou de ser uma lagarta, agora é uma borboleta. Nunca mais ela volta a ser lagarta. O crente convertido da mesma forma. Era uma pessoa pecadora do mundo, agora é um cristão, alguém convertido, que nunca mais vai se tornar o que era, porque não tem como voltar. Aleluia! Por que voltou? Porque nunca foi convertido, nunca deixou de ser lagarta. Então, na verdade, não voltou a ser lagarta, só era uma lagarta com a cabeça de borboleta. O que a lagarta, a cabeça de borboleta faz? Pula da árvore, se borracha no chão, porque não sabe voar. É assim que funciona. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Então, eu não consigo voar ainda, então permanece sendo largado. Um dia você vai chegar a ser borboleta. Quando você for borboleta, aí você voa, faz o que você quiser. Mas enquanto isso, permanece. Mas a gente tem uma dificuldade de compreender isso. Aí a largatona asiática pensa que já é uma borboleta, se joga. Aonde cai? No chão, se borracha. Aí tem que subir tudo de novo. É por isso que um dia está em cima, outro dia está embaixo. Não sabe voar. Amém? Vamos voltar para o texto? Olha o que diz o texto, gente. Vamos continuar aqui, que já está acabando. Olha que texto. Aí Jesus, igreja, após ele introduzir a explicação, que é o que eu fiz aqui para vocês, agora ele vai explicar a parábola. Olha que da hora isso aqui. E tudo tem relação, olha que fantástico. Carioca, veja como é sensacional a palavra do Senhor. Versículo 18. Porquanto atentai para o que significa a parábola do semeador. Primeira coisa, quando uma pessoa escuta a mensagem, ela faz o quê? Escuta a mensagem do reino, mas não compreende. Escuta, mas não compreende. Vem o quem? Vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Está entendendo? Estou aqui. Ouvi a palavra. Está escrito aqui. Ouvi a palavra, escutei. Porém não compreendi. Eu escutei. Até entendi. Mas não compreendi. O que acontece, gente? Vem o maligno e rouba. Eu não compreendi. Vou te ensinar. Você ouve, aí você quer colocar em prática, mas você ainda não está. Você não compreendeu. O que é compreender? É a razão pela qual eu tenho que fazer isso. Você só aprendeu, você precisa fazer tal coisa. Você entendeu, mas você não entendeu o porquê. Então, na verdade, eu compreender o porquê que eu tenho que fazer isso. Então, quando eu compreendo o porquê, eu vou lá e faço. Né? Vou exemplificar e já volto para cá para não perder a linhagem. Tem uma tomada ali, e a tomada está viva, a energia está viva, vai dar choque. E aí, você fala para a criança assim: ó, não vai lá, não põe o dedo naquela tomada. E ela vai entender, ela entendeu? Você for pôr o dedo, entendeu? Entendeu, mas o que ela vai fazer? Chamar o dedão lá. Ela vai tomar um choque. Aí ela entendeu o que é choque. Aí na próxima ela vai compreender. Você vai falar assim: ó, se você pôr o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Aí ela vai compreender. Por que eu não posso pôr o dedo lá? Porque se eu pôr o dedo eu vou tomar choque. Então aí eu sei o porquê. Então eu compreendi que não pode pegar e enfiar o dedo na tomada. Por que eu compreendi isso? Porque se eu enfiar o dedo na tomada eu tomo choque. Eu compreendi. É diferente de eu entender. Não é assim? Não pode fazer isso. Não, entendi isso, mas não compreendi. Quando você compreende como é que funciona a coisa, aí muda. Então, com Deus é da mesma forma. Eu entendi o que eu tenho que fazer, mas eu não compreendi o porquê que eu tenho que fazer. Eu entendi que eu tenho que vir para a igreja, mas eu não compreendi o porquê que eu tenho que vir para a igreja. Aí quando eu não sei o porquê que eu tenho que vir, o que eu faço? Falto todo dia, porque eu não sei porquê que eu tenho que vir. Só me falaram: precisa vir na igreja, congregai-vos, quando vem que é o dia, animados, vamos para a igreja, beleza. Aí eu venho para a igreja, mas eu não compreendi. Porque o dia que eu compreender, eu vou fazer de tudo para mim não faltar. O dia que eu compreender o que é um culto, é só em último caso que eu vou faltar. Mas enquanto eu não compreendo, o culto é apenas mais um culto, porque é só o que eu estou entendendo. Vocês estão compreendendo? Então veja bem como que é difícil. Então, quando a gente ouve e não compreende, a primeira astúcia do maligno tira o que a gente aprendeu. É assim que funciona, né? A gente acabou de aprender sobre dízimo e oferta, né? É o que o Cadu falou. Aí eu disse: minha oferta, e parece que não aconteceu nada. O maligno fala: você é doido. Agora o pastor comprou até um notebook agora para poder pregar. Vai lá dar notebook para o seu pastor. Satanás vai falar na sua cabeça.
E ele, como você acha que ele vai passar? Se o pastor acorda 4 horas da manhã, tem dia que ele trabalha 18 horas por dia para comprar. Não, eu vou falar isso não, irmão. Você tem isso aqui, você tem, ele tem. É assim que funciona. Até que você entendeu, Satanás vai tirar. E não só isso. Olha que interessante. Não só isso. Quando a gente não compreende, olha o que mais acontece. Versículo 20 agora. Então a primeira semente que foi semeada pelo caminho é essa, que não compreende a palavra. Satanás vem e tira, rouba. Versículo 20. O que foi semeado em terreno rochoso, qual que é? Esse, e outra coisa, gente, presta atenção. Sabe onde é que está esse terreno aí? Qual que é essa terra? O coração. Então é por isso que a palavra não é compreendida pelo coração. E olha o jeito que está a terra, olha o que é o coração. Que loucura. O que foi semeado em terreno rochoso é esse. É o que ouve a palavra. Ouve também. E logo aceita. De que forma? Com alegria. Olha que bênção. Ele ouve a palavra. Ele aceita a palavra. Ele entende a palavra. E não só isso, com alegria. Contudo, versículo 21. Visto que não tem raiz em si mesmo, a palavra está só aqui, ela não enraizou até aqui. Ó, distância, ó, o tamanho da raiz, não tem raiz. Visto, contudo, que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. Não tem gente que é assim. Hoje está bem, amanhã está ruim, hoje amanhã está amanhã, nossa, é uma trabalheira nada. Deus me livre. Cada dia está de um jeito. Por quê? Resiste por pouco tempo. Só isso? Não. Olha só. Por que ela resiste por pouco tempo? Quando por causa da palavra, por causa do quê? Não é por causa da igreja, não é por causa do pregador, não é por causa... Quando por causa da palavra, olha que interessante isso. O que o Isaías falou? O que Deus falou para Isaías falar para o povo? Prega para eles. Quanto mais você prega, mais o coração importa. Não é isso? E aqui está dizendo o texto. Quando por causa da palavra chegam o quê? Os problemas e as perseguições. Meu Deus! Será que a palavra traz um problema, gente? Será que traz? Vou explicar melhor essa questão do problema. Quando tem um comando da polícia e você é parado, só se torna um problema se o seu veículo estiver irregular e você sem documento. Isso é um problema. Quando tem um comando da polícia, sua documentação está em dia, seu veículo está em dia, isso é um problema? Não. A palavra da mesma forma. Quando você está compreendendo a palavra, colocando em prática a palavra, não é um problema. Mas quando você está entendendo a palavra e não compreendendo e não colocando em prática, isso se torna-se um problema. Quantos problemas nós temos por causa da palavra? E diz aqui o texto, continua aqui, ó, bem claro. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, o que bate? Logo perde o quê? O ânimo. Perde o ânimo, bate o desânimo. E aí quando a gente está desanimado, o que a gente faz? Não faz. Ah, eu não vou fazer mais. Ah, eu vou parar. Ah, isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Olha o nível que nós chegamos. Aí está aqui, vamos supor, quem não tem aqui? Tem um cara tocando aqui saxofone. E o cara está em pecado. Aí eu vou ajudar o cara. Eu tiro o cara e põe o cara para sentar. Não, rapaz. Você tem que parar de pecar, não é de tocar. Aleluia. Tocar, você está tocando para Deus, pecar e Satanás. Então, você não tem que sair daqui, você tem que parar de fazer nada. Vocês estão entendendo como está o negócio está invertido? Ah, não, vamos pôr o cara para sentar, para ele pensar, vai sentar, vai se afundar no pecado. Você tem que pôr ele para ser constrangido, você vai ser fulminado igual o ar, se você não mudar seus caminhos. É isso. Está desanimadinho? Você pega com Deus, para de pecar, que vai parar de desanimar. Você está morto? Falta de Deus. Agora não, está morto, senta aí. E aqueles que falam assim, já vi muitos, né? Poucos não, muitos. Ah, vou retirar um tempo para oração e jejum. Vai. Não vai orar um dia, não vai jejuar um dia, mas que vai para o inferno, vai.
Certeza. Certeza que vai lá fazer tudo que não presta, certeza. Mas é que nem o retiro. Ah, vamos nos retirar do carnaval. Aí faz um carnaval no retiro. Aí olha o jeito que voltam os jovens no retiro. As mulheres voltam grávidas e os homens usando droga. Que retiro maravilhoso. Uau! Um retiro ótimo. Vamos desse jeito. Ah não, vai te retirar, vamos na praia. Para nós meditar um pouco. Rapaz, vai meditar na praia. Não é possível que você tenha que ir na praia para meditar. Ah, vamos já afastar um pouco das coisas. Nossa, vamos fazer uma consagração. Vamos consagrar na praia, se consagrar, querido. Não é possível, não tem como. Né? Igual o irmão Lucas falou. Não é possível, está todo mundo de túnica na praia. Não está, né? Então, está lá o cara se consagrando, irmão. De repente passa o Satanás. A mulher já está um tapa na orelha, a consagração já foi buraco abaixo. Mas não, estamos firmes, que eu sou demais. Não é nada, querido. É mentira. Vou falar para vocês, tem crente hoje está mentindo mais que o Satanás, você acredita nisso? O cara está mentindo que o Satanás está rapaz, aí mente, hein? Por quê? Não está compreendendo a palavra. Porque se compreendesse, o crente compreende a palavra mente. Por que o crente não mente? Porque quem é o pai da mentira? Satanás. E agora o pastor vai revelar as mentiras do crente. Crente Bolsa Família Costa. Ele tem 3 pessoas em casa, cada uma ganhando R$5.000. E um só que não trabalha. O que ele faz? Faz um cadastro. E o cadastro chama Cadastro Mentira Gospel. Só tem uma criança aqui. Aí o crente ganha R$10.000. Quanto você ganha? 800. Uma mentiraiada danada para ganhar o Bolsa Família. O auxílio esmola do governo. Para que, igreja? Para pegar sua passagem para o inferno. Assinada, né? Banco do Povo, assinada. Gente, isso é mentira do Satanás. Eu vou ganhar R$1.000. Você prefere R$1.000 do que ir para o céu? Vocês estão entendendo? A gente mente muita coisa. É uma mentira em cima da outra, mas acostumou, porque não compreendeu que mentir vai para o inferno. Eu entendi, mas não compreendi. Aí assim, é uma mentira branca, é uma mentira limpa. Aí tem uns que ainda falam mais, usa a palavra, tem os outros. Então o que a Raabe fez quando perguntaram para onde estavam os espiões? Ela falou que eles tinham para um lado e para o outro, ela não mentiu? Aí eu respondo, mentiu. Agora mostra outro texto, ela mentiu. Nunca mais. Ela fazia parte do povo de Deus quando ela mentiu? Não. Aí depois disso tudo ela se converteu, depois ela casou, depois ela fez parte do povo de Deus. E aí quando ela se converteu, me mostra uma mentira. Não tem. Mas o crente, igreja, gosta de inventar, porque não compreendeu a palavra. Aí o crente escuta uma dessas, o que ele faz? Desanima. Ah não, vou perder meu Bolsa Família com esse pastor não, porque eu passou de Bolsa Família, eu estou mentindo, vou lá mais não, vou continuar mentindo, mas não vou na igreja ouvir não. Ah, o pastor acabou de fornicação também, só porque eu não estou casado. Ah não, então também não vou lá também não ouvir essa palavra não, vou continuar fornicando então. Ah não, eu prefiro o jogo do que essa palavra aí, duras dessas palavras, vou continuar jogando. Ah não, vou continuar bebendo, vou continuar prostituindo, vou continuar, porque esse pastor fica falando essas coisas toda hora. Que palavra dura, né? Para quem que a palavra é dura? Para quem é mole. A palavra é dura para quem é mole. Para quem está em Deus, a palavra é dura não. A palavra é uma bênção. Não é verdade? Você está lá firme com Deus. E a palavra confirmando que a sua firmeza vai tirar para o céu. Isso é ruim para quem? Para quem está ouvindo e pensando, né? Fazendo aquela autoanálise. Gente, isso é igual a gente fala assim, chega na igreja e fala, se Jesus voltasse hoje, tem que falar, não, pelo amor de Deus. Hoje não, estou pronto não. Ah, você veio hoje visitando a igreja pela primeira vez? Não, 25 anos de igreja. Não está pronto ainda. Por quê? Não compreendeu a palavra. E aí quando não compreende a palavra, vem a perseguição por causa da palavra, desanima. Aí desanima, vão parar. Rapaz, você para de ser frouxo. Não para de ser crente, para de ser frouxo. Firma o golpe e vão para cima. Aleluia. Amém? É isso que tem que ser feito. Lá não, rapaz do céu, é só compreender a palavra. Aí eu vou parar com isso, eu vou parar com isso. Não, e o pior é nada. Gente, tem uma mania
engraçada, né, de falar umas coisas que não existem. Pobre quando vai se separar, o que ele fala? Vamos dividir. Dividir o quê? Não tem nada, ele vai dividir. Veio uma chuva, nossa, eu perdi tudo, o que você tinha? Nada. Tudo, o pobre ele exagera, né? E o povo cristão, às vezes ele também é da mesma coisa. Aí eu vou parar de fazer as coisas para Deus. O que você está fazendo? Nada, ainda vai parar. Vai parar por quê? A pergunta seria assim: pastor, eu estou querendo parar. A vontade de para parar de fazer o quê? Né? Parar você já está faz tempo. Então, querido, a gente faz um mínimo. Aí eu vou parar de ir para a igreja. Gente, só está vindo na igreja, acho que é muito. Aí eu vou parar de louvar. Só louvo é muito. Aí eu vou parar de tocar. Só toca é muito. Aí eu vou parar de ficar na porta. Eu vou parar. Gente, eu estou fazendo nada. Aí eu vou parar de orar. Ora 1 minuto por dia. Pelo amor de Deus. Vamos continuar o texto? Olha que bênção, hein? Veja se está gostando, uma maravilha. Continua o texto, diz assim, versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, qual que é este, gente? Este é aquele que... Você percebeu que todos aqui ouvem a palavra? Alguém percebeu isso aqui ou não? Não tem nenhum palavra. Esse aqui é aquele que ouviu a palavra. Não. Todos iniciam assim. Este é aquele que ouve a palavra. Por isso que o Senhor já deu aquela explicação sobre o ouvir e compreender. Estão ouvindo, mas não estão compreendendo. Estão olhando, mas não estão enxergando. Por isso está desse jeito. E continua o texto, diz assim, ó. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra. Mas as preocupações dessa vida, ou seja, os embaraços dessa vida, né? As artimanhas do inimigo dessa vida, e que mais, gente? Não só os embaraços, não só as preocupações, mas também a sedução das riquezas, fazem o quê? Sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Ou seja, esse tipo de pessoa aqui, a mensagem não produz nada, sufoca. Sufocar é uma coisa que matar, mata a mensagem. O que mata a mensagem? Preocupações desta vida. Mas o Senhor sabe que eu não posso fazer mais. O pior é que Ele sabe que você pode. Isso é que é o complicado, né? Tem gente que fala assim: nossa, quase que deu certo. Você fala o quê? Quase ninguém fica sabendo que eu fiz. Não ia dar certo, Deus está indo para o inferno, querido. Descobriram que eu estou fazendo mais um pouquinho, tinha dado certo. Se deu errado, porque descobriram que você estava fazendo, estava certo. O que é isso? O que é mal se torna bom. O que é bom é mal. Inversão de valores. Se ninguém descobre, estava perfeito. Não, querido. Se ninguém descobre, você está no inferno. Foi até misericórdia de Deus que descobriu. É assim que funciona. É que nem os meninos aqui, por que pega no pé deles e fica zoando na cara deles aqui quando eu pego eles nas erradas? Para ver se eles despertam. Aí eles devem pensar assim: nossa, se o pastor tivesse passado naquele lugar, eu estava tranquilo. Não estava nada, estava nas mãos de Satanás. Então é muito pior quando ninguém fica sabendo que quando fica sabendo. Porque quando fica sabendo, corrige. Quando não fica sabendo, fica por isso mesmo. Vocês estão entendendo? Então, olha só, o que são as preocupações deste mundo? O que são as preocupações dessa vida? É aquilo que a gente, nossa, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, será que vai dar certo? Nossa, isso, nossa, aquilo outro. E a preocupação com a saúde hoje em dia. Aí é mais engraçado. Tenho dois irmãos meus que morreram, dois, né? Um morreu jovem, na flor da idade, com 92 anos, e o outro tinha acabado de nascer, morreu com 106. Os dois bebiam, né? Pouco, mas bebia, fumava, carne gorda, doce, tudo que o povo fala que é ruim, comida salgada, banha de porco. 106 anos, aí veio um cara com 30 anos, com a cara de 800 anos, parece uma Matusalém, te ensinar o que você tem que comer para você poder viver. Você não fazer exercício, você tem que fazer isso, fazer aquilo.
Gente, não tem que fazer nada. É Deus que comanda o negócio. Não adianta ficar. É Deus que comanda. Ah, você nasceu com 1,70m, faz natação que você cresce. Não vai crescer. Você nasceu com 1,70m, vai 1,70m. Ah, fica pulando, não vai. Deus quis. Ah, você nasceu com o cabelo liso e quer deixar ele ondulado. Vai, hora que cada produto fica liso de novo. Não tem jeito, não tem o que fazer. Foi Deus quem fez assim. Então, contenha-se, né? O cara tem uma barba de leão igual do Felipe, o outro não tem, o risco de giz. Aí a gente fazia isso na escola, quando ia fazer um carvão, né? Aí fica barbudo. Não tem barba, não tem, querido. Vai fazer o quê, ué? Agora não, a gente fica buscando uma preocupação danada, né? Um povo, né, esquisito, uns homens esquisitinhos, buscando umas coisas esquisitas, não tem cabimento. Aí, por que não veio no culto? Porque eu estava fazendo a sobrancelha. Para o homem fazendo a sobrancelha no culto. Porque não estava fazendo limpas de pele, a máscara não deu tempo de secar. Por que não veio no culto? Eu estava na academia. Eu estava dizendo, gente, não estou falando que é errado fazer nada disso, não. Mas essas preocupações não podem substituir a palavra e a presença de Deus. E por que substituir? Porque não compreendeu. Você imagina eu colocar, não só isso que eu falei aqui, mas qualquer coisa no lugar de alguma coisa de Deus, qualquer coisa que seja, é porque eu não compreendi. Porque se eu compreender, eu compreendo que o meu tempo para com Deus é insubstituível. O meu tempo com Deus é meu tempo com Deus, não tem como. E aí, quando eu compreendo, eu preciso de entender e compreender, né? Sabedoria e entender, e compreensão. O meu maior tempo que eu tenho para com Deus é onde? Na igreja. Infelizmente, não deveria, mas é. Ninguém tira 1h30 em casa para ficar vendo as coisas de Deus. Raramente. Pode fazer isso uma vez por semana, mas nunca faz. Mas agora, se eu disponibilizar o meu tempo aqui, eu querendo ou não querendo, eu vou ouvir o que Deus está dizendo. Eu entendendo ou não, eu compreendendo ou não, mas de qualquer maneira eu estou ouvindo. Ou seja, eu estou dedicando meu tempo para Deus. Aí eu deixo de fazer isso por qualquer outro motivo. É por quê? Porque eu não compreendi o que eu estou fazendo aqui. Aí eu entendo, interego. A igreja é uma casa de oração. Eu entendi? Entendi. A palavra é a palavra de Deus. Eu entendi? Eu entendi. Quando o pastor fala, ou o pregador, ou o preleitor, é a voz de Deus falando. Eu entendi? Mas aí eu não compreendi. Quando eu louvo para Deus, o meu louvor chega até os ouvidos do Senhor. Eu entendi? Sim ou não? Mas eu não compreendi. Porque se eu compreender que o meu louvor chega no ouvido de Deus, qual que é a motivação que eu vou ter de não louvar? Eu vou parar de louvar. Se eu compreendi que o meu louvor chega a Deus, eu vou parar de louvar? Não vou ouvir alguém, não vou ouvir alguém. Gente, se eu compreendi que o meu louvor chega ao ouvido de Deus, eu vou cantar o dia inteiro. Não é só na igreja, não. É o dia inteiro cantando. Aleluia, glória a Deus. É o dia inteiro, porque eu compreendi isso, eu tenho convicção, está no meu coração. Aí eu compreendi que a palavra de Deus está sendo pregada, mas eu não vou. Então eu estou entendendo que Deus está naquele lugar, mas eu não estou indo. Que presepada que é essa? Falta de compreensão, falta de entender, sufocando. E quem está sufocando? As preocupações com esta terra. Eu tenho muita coisa para resolver. Eu não tenho tempo de ir na igreja. Eu não tenho tempo de congregar. Não tenho tempo de ouvir a palavra. Por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Meu Deus! E a gente faz assim. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Isso é natural. Natural. Quando a gente tem duas coisas para fazer, só pode fazer uma. O que a gente está fazendo? Priorizando a mais importante. Ninguém faz o menos importante, faz? Vou dar um exemplo para vocês. Agora vai dar 11h25. Vamos supor que eu vou terminar esse culto, mas não vou, é só suposição. Vou terminar 11h30. Não vou, só suposição. Suponhamos que eu posso terminar 11h30. E aí você sair daqui até as 11h35. Você tinha duas opções. Uma,
ir no banco receber 10 mil reais, ou duas, beber uma garrafa de água porque você está com sede. O que você faria primeiro? Ia no banco buscar 10 mil reais, eu também faria. Ou seja, por quê? Porque 10 mil reais é mais importante do que a garrafa de água naquele momento, porque depois eu posso sair do banco e comprar 10 garrafas de água. Sim ou não? Então, com Deus é do mesmo jeito. Por que eu deixo de vir no culto? Porque o algo que eu estou fazendo na minha mente ou no meu subconsciente é mais importante do que aquilo que eu deveria fazer. E por que isso, igreja? Porque eu não compreendi. Amém? Eu não estou falando que é maldade, estou falando que é iniquidade, estou falando que é não, eu só estou falando que é falta de compreensão. E pelo amor de Deus, o texto é bem claro. Ouvir, entender, mas o coração duro, verificado. Não compreendem com o coração. Então presta atenção para me finalizar esse assunto. Não tem como compreender a palavra de Deus através do intelecto. É por isso que o médico lê a Bíblia e não entende. É por isso que um sociólogo lê a Bíblia e não entende. É por isso que um professor de português lê a Bíblia e não entende. É por isso que um mestre da língua portuguesa lê a Bíblia e não entende. Por quê? Porque ele vai até entender o texto. Se eu pegar aqui um tradutor de aramaico, de hebraico para ler isso aqui, ele vai entender tudo, mas não vai compreender nada, porque o entendimento é com o intelecto e a compreensão com o coração. E outra, no intelecto a gente manda, no coração não. Tem isso também. O coração é uma consequência. Não tem como eu falar, abre o coração, fecha o coração, não tem jeito. Hoje eu vou ouvir, amanhã eu não vou ouvir, não. Um coração purificado, ele está purificado sempre. Um coração amolecido, ele está amolecido sempre. É uma condição de estar purificado ou não. Não é uma alternativa, sim ou não. Está ou não está, né? Hoje sim, amanhã não. Ou está dessa forma ou está de outra forma. Não tem como as duas coisas juntas e nem um hoje e outro amanhã. É uma consequência. A palavra e o amor de Deus vai quebrantando o meu coração, amolecendo, né? A palavra de Deus diz: Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que o Davi tinha que os outros não tinham? Ele compreendia a palavra. É só isso que ele tinha. O cara está vivendo na lei e compreendendo a graça. É essa a diferença. Vocês estão entendendo? É só isso. Ele compreende. Eu pequei. E segundo a lei eu tenho que ser morto. E a mulher com que eu pequei também tem que ser morta. Mas eu pequei. Mas eu não pequei contra Urias. Eu pequei contra Deus. Meu Deus. E se eu pequei contra Deus, Deus pode me perdoar. E aí o cara vai e pede perdão. E a palavra de Deus vai dizer: o Senhor já te perdoou. É que coisa. Vocês estão entendendo o que é compreender? Aí os Davi falam assim: não. Quando Deus começa a apertar ele corre da presença de Deus? Sim ou não? Claro que não. Quanto mais Deus aperta, mais ele sofre. Mas aí, quando ele está no alto do seu sofrimento, ele fala: Senhor, faça qualquer coisa, só não retire do seu espírito. Ou seja, eu não quero me separar do Senhor. Você faz qualquer coisa, só não vai embora. É isso. Agora o crente hoje, a primeira coisa, vai embora. Primeira coisa é mandar Deus embora. Eu não vou mais, eu não quero mais, eu não sei mais. Tchau. Oh, Deus. Porque quando a gente compreende, Senhor, qualquer coisa, menos a sua ausência, até na repreensão. Davi, o que você prefere? Correr dos seus inimigos, acontecer isso e isso, ou que o Senhor te repreenda? Ele olha e fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor é mais forte que todo mundo. Eu sei que o Senhor pode me aniquilar. Eu sei que nem se compara e terrível coisa está na mão do Senhor. Mas eu sei também que o Senhor é misericordioso. Aleluia. Eu sei também que a sua graça superabunda, porque eu te conheço. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Eu compreendi quem é Deus. Davi compreendeu uma coisa incompreensível. Por quê? Não é compreendeu com o intelecto. Porque mais intelectual que Davi era quem? Salomão, pai da sabedoria, o intelectual. Porém, ele entendeu tudo,
Lá em Eclesiastes, você pega o livro de Eclesiastes, você vai ver, ele entendeu tudo, mas não compreendeu nada. Aí tem um problema, não basta entender, precisa compreender. E compreender não é com o intelecto, é com o coração. Amém? Vamos finalizar, gente? Olha que bênção, né? Aleluia. E aí diz o texto assim, ó. Quando foi semeado, foi as preocupações dessa vida, as seduções das riquezas, o foco à mensagem. E 23. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, e este frutifica com grande colheita, alguns a 100, outros a 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Vocês entenderam isso? Então, o que está em terra boa, ele ouve a palavra.